Primeiramente, hoje é um dia muito especial nessa CPI, né? Porque eu acho que ela perde a sua autoridade moral. O que nós vimos aqui hoje foi um escárnio, um tapa na cara do povo brasileiro, do cidadão de bem brasileiro, que não quer ver palanque político, que quer ver uma investigação séria sobre o governo federal e sobre os bilhões de reais enviados para estados e municípios. A primeira parte, a CPI, durante 1 mês e meio, só faz isso. E eu tenho aprovado todos os requerimentos, porque eu acho que a verdade tem que vir toda à tona. Mas eles não querem a verdade. Falam em nome da verdade, mas não querem a verdade. A blindagem que aconteceu hoje aqui ao consórcio Nordeste é vergonhosa, porque os fatos são claríssimos. Eu trouxe documentos aqui, outros documentos, com relação, por exemplo, 34 milhões de reais e 17 milhões de reais, está aqui, de compra de respiradores assinados, transferência bancária feita pelo senhor Carlos Gabas, que a gente quis convocar aqui para mostrar. Esses respiradores foram comprados com dinheiro suado do contribuinte do Nordeste, do povo nordestino, 9 estados do Nordeste. E simplesmente esses respiradores nunca chegaram. Agora, olha que coincidência. Eles foram comprados da indústria da maconha, empresa que comercializa produtos à base da maconha, que durante mais de 1 ano só tem 2 notas fiscais. E uma delas é a compra desses respiradores aí por mais de 48 milhões de reais. Repito, esses respiradores nunca chegaram ao povo. Quem é que vai dar resposta a isso? Essa CPI, eu tenho aqui mais de 80 requerimentos para essa CPI. Esse é um dos principais requerimentos que desde o início dela eu peço para a gente ter transparência, eu peço para a gente trazer. E a CPI vai e blinda por 6 votos a 4. Uma CPI que tem a maioria da sua composição de senadores do Norte e do Nordeste do Brasil. Sabe quantos % representa a composição dessa CPI de senadores do Norte e Nordeste? 82%. Só do Nordeste são 10 senadores, 10 dos 17. Aqui é uma foto, não sei se a câmera dá para aproximar, eu peço, por favor, que aproxime. É o endereço que deveria ser comercial, mas é o endereço da sede dessa empresa Hemp Care. Hemp quer dizer maconha. Simplesmente não existe endereço comercial para uma empresa que recebe 48 milhões de reais. Aqui é um endereço residencial. Essa é a sede dessa empresa, o que dá indícios fortes que é uma empresa de fachada que foi montada. Então a narrativa, essa CPI, é narrativa por cima de narrativa. Quem acompanha ainda essa CPI está vendo o que ela representa aí, o objetivo dela de fato, né? E o relatório da CGU, que eu vou entregar para a imprensa agora, relatório da CGU, confirma que são verbas federais destinadas a esse consórcio Nordeste. O TCU também tem parecer com relação a verbas federais e que é
papel do Congresso Nacional fazer esse tipo de investigação. Tudo isso aqui eu vou deixar, vou entregar para a imprensa, com essas fotos, com tudo, e eu espero que o povo de bem do Brasil não deixe isso passar, né? Porque o que nós vimos hoje, na hora que eu comecei a fazer perguntas para o governador Witzel, que é o primeiro governador que vem aqui, depois de 1 mês e meio de trabalho, onde o meu requerimento, que dá origem a essa CPI também, com assinatura de 45 senadores da República, é a primeira vez que a gente consegue ouvir um governador, ele chega aqui e na metade da minha fala, tinham várias falas depois de outros senadores, ele vai embora. Isso é muito estranho, porque ia começar a responder perguntas de superfaturamentos, começar a responder perguntas de desvio de corrupção. Só na casa do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, do governo dele, uma montanha de 8 milhões de reais foi encontrado, segundo o Ministério Público, dinheiro de propina. Tudo isso a gente quer entender, porque é um mantra que já existe no país. O povo da gente não suporta a corrupção. A Operação Lava Jato teve um ar de esperança para a nossa nação, que a justiça seria para todos. Começou a se desmanchar a Lava Jato pelos 3 poderes da República. Eu vou repetir, os 3 poderes da República começaram a enfraquecer a Operação Lava Jato. E quando a gente quer avançar na corrupção, vem esse tipo de situação nessa CPI. Mas o povo não é tolo, o povo não é besta. E está acompanhando, ainda quem está assistindo essa CPI, está vendo a manipulação que existe aqui. Ou seja, o governador veio fazer o jogo do relator e do presidente da comissão para dizer coisas que eles queriam ouvir. Na hora que começa senadores que pensam diferente, que querem investigar não apenas o governo federal, como é meu caso, mas também estados e municípios, ele pica, vai embora. Então, picar a mula numa hora dessa é algo que a gente não deve fazer, sair, fugir. Então o povo ficou sem respostas com relação a isso. Então é muito triste o que aconteceu hoje aqui, mas é a cara dessa CPI. É a cara dessa CPI. Hoje eu acho que caiu a máscara, né? Eu acho que hoje ficou muito claro. Senador, e qual a sua avaliação da CPI até o momento? A minha avaliação? CPI até o momento. A CPI até o momento é narrativa. Infelizmente, a gente tem tentado fazer o trabalho, né, para buscar eventuais erros e omissões do governo federal, mas também o desvio de verbas em estados e municípios. Mas a gente percebe que, embora tenhamos depoimentos importantes, né, está vindo só um lado. E a gente precisa equilibrar isso. Por isso que eu tentei ser presidente dessa CPI, lá atrás, para ter um relator imparcial, para buscar um relator imparcial, para que a gente possa até dar um retorno para o povo brasileiro, porque, segundo especialistas, também virão outras pandemias. O que é que errou o Brasil? O que é que o governo federal, legislativo, judiciário erraram nessa pandemia, por exemplo? Para que fique para aprendizado para as próximas gerações. Nem isso a gente está tendo, porque o debate está sendo excluído aqui de dentro. Você lembra que nós teríamos aqui reuniões com especialistas, médicos, contra o tratamento precoce e a favor do tratamento precoce. Foi excluído o debate, se colocou uma semana um e a outra semana os outros. Como é que a gente vai tirar as conclusões ali? Era bom o debate. E isso estava combinado, foi desmarcado. Os prefeitos das capitais, que foram visitados pela Polícia Federal, porque foram mais de 70 operações, e eu coloquei no meu requerimento que deu origem a essa CPI, operação por operação, os prefeitos estavam na pauta de 2 semanas atrás para ser votado. Simplesmente sumiram com os prefeitos.
Existe uma clara blindagem para não se investigar corrupção, né? Isso é muito triste, porque quando a gente teve CPI séria aqui no país, que deu resultado para a nação, foi Petrolão, Mensalão, que rastreou o dinheiro seu, o dinheiro meu, o dinheiro do Câmara, que foi para a corrupção. Esse dinheiro mata. Corrupção, desvio de verba pública em época de pandemia, não é só corrupção, é assassinato também. Então, acho que hoje é um dia que a farsa realmente ficou mostrada, as narrativas, toda a manipulação que existe dentro dessa CPI. Obrigada, senador. Muito obrigado.